Bem-vindos, bem-vindas. Semana especial. Amanhã é Sexta-feira Santa, hoje é Quinta Santa, domingo é Páscoa. Estamos sintonizando, né, com essa energia crística nessa live. Gratidão a vocês que estão aqui. Vamos então procurar trazer um pouco dessa inspiração profunda, né, que Yogananda traz dos ensinamentos de Jesus, pois ele bebeu do mesmo cálice, né, dessa sabedoria de Jesus, como os grandes mestres Buda, Krishna e tantos avatares, né? Todos os grandes mestres, né, acessam, né, esse akasha, né, essa grande sabedoria e bebem desse mesmo cálice, né? E tem, inclusive, uma história muito interessante do Yogananda que eu lembrei hoje, que está num vídeo da Selfie, que é sobre os primeiros anos de Yogananda na América. Então, vocês podem imaginar, né? Yogananda chega em 1920, numa América super conservadora, cristã, e ele, um mestre hindu, de turbante, barba, né? Com uma pegada super yogi ainda, depois ele até foi se adaptando mais, né? À cultura ocidental. Então, imagina, né, aquele grande mestre hindu explicando num continente cristão quem era de fato Jesus Cristo. E aí a história que tem nesse vídeo é a seguinte, né? O Yogananda, em determinado momento, recebe uma carta anônima, um dia que dizia assim: quem você acha que é para falar sobre Jesus Cristo? E aí o Yogananda não sabia quem era, uma carta anônima, né? E aí um dia ele entrou na biblioteca da cidade e ouviu assim, né? Sentiu em seu interior uma voz divina que falava: a pessoa que escreveu a carta anônima para você está aqui. Aí ele foi andando, né, pela biblioteca até que ele sentiu a vibração de quem era a pessoa que tinha escrito a carta. Aí ele chegou perto dele e falou assim: foi você que escreveu uma carta para mim? Aí o homem ficou muito assustado, assim, perguntou, né? Como você sabe? Aí o Yogananda respondeu: pelo mesmo poder que me permite falar sobre os ensinamentos de Jesus. Então, essa história é muito interessante, porque traz aí, né, essa conexão profunda que Yogananda tinha, né, com esses ensinamentos, e que estão, né, inclusive, todos documentados, né, no livro A Segunda Vinda de Cristo, que é um comentário completo sobre os evangelhos de Jesus, né? Então, como inspiração, inclusive, inicial, eu queria trazer uma mensagem de Páscoa que o Yogananda traz nesse livro Segunda Vinda de Cristo, que é o seguinte, que é justamente a meditação sobre a ressurreição, né? O final do volume 3, ele justamente traz essas mensagens de Páscoa, essa reflexão sobre a ressurreição. Então, é assim, agora, o que Yogananda diz nessa mensagem é meditação sobre a ressurreição. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou das limitações do corpo físico, do corpo astral e do corpo causal para a onipresença. Unificado com a consciência crística onipresente, Jesus ressuscita no coração de cada flor, em cada raio de sol, em cada pensamento nobre. Ele ressuscitou na era atômica e todas as devastações que esta originou não poderão ocultar o nascimento de seu espírito de nova vida, de nova humanidade, que surge do berço da sabedoria e do amor universal. Cristo ressuscita em nossas mentes, em nossos corações, em nossas almas. Não há separação entre ele e nós. Ele caminha no jardim de nosso amor, no jardim de nossa devoção sagrada,
no jardim de nossa meditação e de nossa prática de Kriya Yoga. E ele estava falando aí da técnica, né, de meditação que ele ensinou. Cristo ressuscita em cada átomo e em cada célula. Ele ressuscita nas nuvens e em todos os planetas. Ele ressuscita nos universos e nas radiações errantes que circundam os universos, bem como na serena luz transcendente. Ele ressuscita dos universos para a quietude da consciência cósmica. E ele voltará a ressuscitar em você, por meio de sua devoção e da prática da sua meditação. Quando sua sabedoria despertar, você contemplará dentro de si a ressurreição de Cristo. Por meio de sua meditação e comunhão divina, você ressuscitará com ele, do sepulcro do corpo e da consciência mortal, para a infinitude eternamente bem-aventurada do Espírito. Então, esse trecho, para quem entrou depois, é do Yogananda, na Segunda Vinda de Cristo, no volume 3. Um livro muito especial, onde ele comenta os evangelhos de Jesus. E aí, para quem não conhece, Daya Mata foi a discípula que substituiu, inclusive, Yogananda quando ele fez a passagem. E eu trouxe aqui um trecho de uma carta da Shri Daya Mata, né, de uma Páscoa de 2000. Então, ela diz assim: Cristo veio provar que uma vitória maior é possível, a vitória interior sobre as exigências de nosso pequeno eu. Uma vitória conquistada por meio da entrega à vontade de Deus e da unidade com seu amor infinito. Esse destino divino nos chama a todos, sob a forma de situações cotidianas, oportunidades nos são concedidas para conquistarmos nossa liberdade, para aprendermos a oferecer amor quando nos confrontamos com desentendimentos e para não reagirmos de acordo com o ego vulnerável, mas segundo a alma invencível. Conforme disse Guruji é o nome carinhoso, né, que Daya Mata chamava Yogananda. Conforme nos disse Guruji, ressurreição é a arte de elevar-se daquilo que você é para o que virá a ser. As próprias circunstâncias com que vocês agora se defrontam são os catalisadores para essa transformação. Observem sob a superfície aparente de suas experiências e verão que Deus está lhes mostrando algum hábito ou tendência que precisam superar, alguma ofensa que ainda devem esquecer, ou alguém que precisam perdoar. Não é preciso que suas ações sejam determinadas pelo comportamento dos outros, nem por estímulos de sentimentos inconstantes. Vocês podem escolher, tal como Cristo, o caminho do amor e da tranquila confiança no divino. Sigam este caminho e perceberão como, pouco a pouco, as fraquezas humanas serão deixadas para trás e descobrirão quem vocês são, filhos amados do Senhor infinito. Então, esse é um trecho, né, de uma carta de Daya Mata, muito bonito. E como Daya Mata é muito inspiradora, eu trouxe mais um texto dela, que ela foi realizando uma meditação com os monges, os discípulos, e foi falando, comentando sobre a Páscoa, né, enquanto tinha intervalos de meditação. Então, ela diz, para Mahansadi, que também é uma forma carinhosa de chamar Yogananda, né, o mestre dela, para Mahansadi ensinou que Jesus era humano e divino. Eu amo esse pensamento, porque quando eu era jovem, eu costumava pensar, se Jesus era apenas divino, então que esperança haveria para todos nós que somos humanos? Mas quando o nosso guru explicou a vida de Jesus para nós, eu entendi. Porque Jesus era humano
Ele passou pelas provações e lutas das quais a carne é herdeira. Mas ele conquistou a carne e manifestou na plenitude da glória a sua divindade. Essa é a razão pela qual todos nós devemos nos esforçar para chegar mais e mais perto da perfeição divina, até que possamos também manifestá-la plenamente. Aí a Sri Dayamata continua. A adoração de Jesus Cristo, sem tentar ser semelhante a ele, não tem sentido. Nosso mestre nos dizia. Então, isso é muito importante, né? Não adianta adorar a Jesus, né? Fazer rituais imensos, né? Se a gente não tentar, no dia a dia, ser igual a ele, seguir seus passos mesmo, né? Aí ela continua: tantos milhões vão à igreja aos domingos, tantos milhões dizem, eu nasci novamente, tantos milhões juram sua crença em Cristo. Mas quem o segue verdadeiramente? Quem segue os seus passos? Quem tenta abraçar e viver de acordo com os princípios pelo qual ele viveu? Integridade, sinceridade, perdão, lealdade, altruísmo, amor, e doando-se, doando-se, doando-se. O mestre disse: devemos adorar a Jesus porque ele nos deu um exemplo pelo qual podemos moldar nossas próprias vidas. Então, assim, a ideia, né, justamente não é, ter Jesus como palavras lindas, bonitas, né, mas sim procurar internalizar através da meditação o que ele estava querendo realmente dizer e como que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, no trabalho, na família, em qualquer momento, né? Então, aí a Dayamata continua, né, nessa meditação, né, que ela estava especial fazendo para os monges. Não importa o que o mundo pensa de nós. Se estivermos preocupados com a opinião do mundo, nunca daremos atenção suficiente à forma como Deus nos considera. Isso é muito interessante, né? Que a gente tem que se preocupar como Deus nos considera e não como o mundo. Primeiro, temos de nos perguntar: o que Deus pensa de mim? O que Ele quer de mim? Se cuidarmos do nosso relacionamento com Ele em primeiro lugar, a nossa relação com o mundo se ajustará automaticamente. Então é isso, né? Primeiro, ajustar essa relação com o divino, com esse eu superior. Aí a Dayamata continua. Existem várias formas pelas quais os ideais que Cristo vivenciou tão perfeitamente podem nos inspirar em nossas próprias vidas. Quando você enfrentar os obstáculos que ameaçam lhe esmagar, pense em como ele enfrentou suas provas e isso lhe proporcionará orientação e incentivo. Quando tiver um desejo de revidar com raiva alguém que ofendeu, lembre-se do Espírito de Cristo. Abre aspas, eu poderia machucar essa pessoa, mas embora eu tenha o poder de fazê-lo, também tenho a autodisciplina, a força espiritual, o amor por Deus, que me permite controlar a minha mão e a minha língua. Ou quando você está desanimado a tal ponto que sente, Senhor, não posso ir mais longe, eu não posso. Esforce-se para perseverar como Cristo. Diga, não importa, Senhor, vou dar um passo de cada vez. Vou continuar tentando, fazendo o meu melhor para usar a força e a compreensão que você me dá. Eu vou fazer tudo o que puder para confortar, defender e incentivar os que me rodeiam. E aí a Dayamata continua. A atitude correta é ser absolutamente destemido face aos desafios da vida. Quando uma tarefa difícil surge diante de você, deixe que seu pensamento seja: eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. E diga a Deus: Senhor, quando quiser tirar esse fardo de mim, você o fará. Suportarei os meus testes com coragem e fé, até que seja
feita a sua vontade, e que até que a sua vontade seja aliviar minha carga. Então ela diz que deste modo você encontrará a paz interior. Não será obstruído pela atitude de que a felicidade depende dessas condições externas, né? O caminho que Cristo mostrou é às vezes semelhante a um fio de navalha, ela falou. Não há dúvida sobre isso. O sucesso do caminho espiritual, né, requer esse autossacrifício. Mas o caminho mundano, é o que ela diz, exigirá ainda mais sacrifícios. E para o qual propósito? Para um pouco de gratificação do ego, ou conforto, ou prazeres temporários. Tantas pessoas sacrificam todos os anos de suas vidas. Então, a Dharmata diz: eu prefiro muito mais ter uma vida em que meus esforços me motivam, né, me movam para a frente no caminho de Deus. Minha mente esteja estabelecida na meta divina e meu coração conheça sua verdadeira casa, ao qual ele pertence. E a partir dessa poderosa força interior focalizada, aí sim lidar com o que acontece dia a dia. Então ela diz que o mestre disse uma vez: crucificação do corpo traz sofrimento por um tempo relativamente pequeno, mas a crucificação do coração é muito pior. O coração é a fonte interior da verdade e do amor. Aquela parte da nossa natureza divina através da qual recebemos amor e através da qual enviamos amor para os outros. Nas pessoas mundanas que não ligam para ter uma busca espiritual, né? Essa fonte secou, pois foi mal utilizada. Em vez de expressar qualidades divinas, os corações da maioria das pessoas são canais de reações emocionais, desejos e paixões materiais, gostos e desgostos egoístas. Quantas pessoas realmente praticam o espírito do amor divino, compreensão, perdão? A maioria espera por alguém que lhe dê amor primeiro, para em seguida poder corresponder. Eles querem ver como a outra pessoa se comporta em relação a eles. E se lhes agrada, então pode retribuir com um pouco de bondade. Essa não é a forma cristã que Jesus exemplificou. Devemos ressuscitar a natureza divina do coração, que foi crucificado pela ignorância, egoísmo e falta de compreensão. Tudo à nossa volta é dualidade, o bem e o mal lado a lado neste mundo. Mas a pessoa que encontra Deus é o possuidor do poder positivo. Aquele que tem tanta fé em Deus que não importa o que aconteça. Ele relata o fato para Deus e diz: eu posso suportar isso. Eu posso aceitar isso porque tu estás comigo. Tu és minha força. Então, ela diz que essas são as formas como o espírito da consciência de Cristo nasce de novo em nós, né? Quando justamente a gente consegue superar, né, essa fraqueza do ego, essa insegurança, essa fragilidade perante as circunstâncias externas, né? E consegue ir além e ter essa proximidade tão perfeita, né? Essa conexão divina e que permite superar, né, os obstáculos. Tem uma leitura agora, né, do Yogananda, do Jornada para a Autorrealização. Jornada para a Autorrealização é um dos livros de Yogananda que vem é o terceiro, né, da trilogia de palestras do Yogananda. E ele diz o seguinte: as pessoas a quem você faz o bem podem traí-lo e esbofeteá-lo. Esperar recompensa por fazer o bem é ser mesquinho, pequeno. A Carol está perguntando de qual livro. Não foi livro, Carol, foi trechos da Yamata de uma meditação de Páscoa e anteriormente de uma carta de Páscoa, tá?
Agora eu vou ler um trecho da autorrealização, onde justamente fala sobre o que é essa ressurreição, né? Então, ele diz, né? Yogananda diz: as pessoas a quem você faz o bem podem traí-lo e esbofeteá-lo. Esperar recompensa por fazer o bem é ser mesquinho, pequeno. Dê e esqueça. Se o seu vizinho o esbofetear, diga apenas que ele não sabe o que faz. Mas não diga isso em voz alta. Ressuscite da pequenez da vida, das pequenas coisas que o incomodam. Você alguma vez se considerou completamente subjugado pelas circunstâncias? Irritado, abalado, abatido, impotente? Acabe com esse tipo de pensamento. Você tem poder, mas não usa. Você tem todo o poder que necessita. Não existe nada maior do que o poder da mente. Ressuscite a mente dos hábitos pequenos que o mantêm no mundo material o tempo todo. Tenha o sorriso perpétuo nos lábios, o sorriso divino. Tenha o sorriso forte da coragem equilibrada, um sorriso milionário que ninguém pode roubar de você. Abra uma conta bancária com Deus. Ela nunca será perdida. Você poderá usá-la em todas as viagens, agora e na eternidade, num avião ou no plano astral. Diga a si mesmo: de estrela a estrela voarei, neste ou no outro lado da eternidade. Subirei com as ondas da vida, de átomo a átomo, voando com as luzes, girando com as estrelas ou dançando com as vidas humanas. Sou imortal. Ressuscitei a mim mesmo da consciência da morte. A Yogananda continua: ressuscite da raiva, da melancolia, do fracasso. É preciso que você consiga saber que é filho de Deus. O sucesso não se limita a assuntos espirituais. O sucesso precisa ocorrer em tudo. Ressuscite da consciência de doença, dos hábitos mentais e da fraqueza. Tenha um sorriso forte, que nunca será abalado pelos testes da circunstância. Nesse capítulo, né, da jornada para a autorrealização, ele fala ainda, né, do how to live, né? Ele fala de todos os hábitos, né, que a gente deve evitar e de todos os bons hábitos que a gente deve cultivar, né? Porque essa questão da Páscoa é bem isso, né, que ele explica, essa transformação dos maus hábitos em bons hábitos, né? Essa transmutação que a gente pode fazer através da introspecção, da meditação, da interiorização. Então, todo o resumo sempre, né, do Yogananda em relação à Páscoa é essa possibilidade que a gente tem através da força de vontade, desse poder da nossa mente, porque nós somos, né, Deus em essência, então a gente tem essa capacidade para poder superar e contemplar essa questão de caminhar, né, por essa passagem, né, como a Páscoa também tem esse nome da passagem, né, então da escuridão, né, para a luz, né, das trevas para a luz, que é um pouco isso que a Páscoa simboliza, né? Essa passagem por uma vida mais plena, mais conectada, mais feliz, né? Então, Yogananda diz aqui que o que significa essa ressurreição? Significa reviver, ressurgir para uma vida renovada. Mas o que ressurge e como? Precisamos entender de que modo a ressurreição significa viver de novo. A ressurreição, ele diz que significa toda mudança que beneficia o ser humano. Então, aí que entra toda essa questão dos hábitos, né? Que eu não trouxe aqui todo o texto, mas é uma alimentação correta, banhos de sol, pensamentos positivos,
relacionamentos, né, amorosos. Então, o Yogananda traz nesse capítulo uma visão bem ampla, né? Então, quem se interessar, né, pode depois estar lendo isso na Jornada para a Autorrealização, que é um livro do Yogananda. Cada ser humano, ele diz, é uma expressão do espírito vasto e imensurável. Como seres humanos, somos controlados por algo que opera como rádio. A energia vital, inteligente e ativa que Deus liberou nas leis criadoras da natureza. Ressurreição significa libertar a alma da gaiola da ignorância, elevar e livrar a alma dos grilhões da consciência mortal. A vida humana pode ser muito bonita, mas quem a ela se apega é como uma ave do paraíso, presa numa gaiola. Você abre a gaiola, mas talvez ela não queira sair por causa do apego e do hábito. Não é uma pena que a ave não queira voltar para a liberdade sem restrições de onde veio? Agora ela tem medo. Nós também, ao sentir que estamos saindo da consciência do corpo na meditação profunda, podemos pensar: sairei para o infinito e nunca mais voltarei? Temos medo de experimentar os céus da consciência ilimitada. Vivemos tempos demais identificados com o corpo. E agora nos esquivamos de entrar na nossa onipresença infinita, receosos de ressuscitar a onipotência e a onisciência da nossa alma. Fazer ressurgir a sabedoria inata e tirá-la da prisão do corpo é ressurreição espiritual. Então, é muito interessante essa passagem, porque é bem isso, né? Toda pessoa que entra num estado mais profundo de meditação vai ter que, por isso, a presença de um mestre, né? Que seja Jesus, Yogananda, Buda, qualquer mestre, ele acaba sendo muito importante, né? Na meditação, porque nesse momento é também um momento em que você pode se ancorar na presença, né, de um mestre autorrealizado, e a partir dessa conexão com esse mestre autorrealizado, você poder realmente viver aquela experiência, né, de consciência expandida da meditação, né? Então, é bem interessante isso que ele fala aqui, né, do medo que a gente tem de ressuscitar, né, para algo muito maior, e acaba acostumado a ficar como um pássaro preso na gaiola, e quando abrem a gaiola, fala: não, eu tenho medo de sair dessa gaiola. Então, é bem interessante essa passagem. Bom, então ele continua, né, nesse capítulo da Jornada para a Autorrealização. Ressuscite a mente da consciência da doença, do pensamento de doença. Você é o espírito invulnerável, mas o corpo agora governa a mente. E a mente é a mente que deve comandar o corpo, e não o contrário, né? Então, ele não aceitará sugestões do meio ambiente ou da hereditariedade, né, o corpo. Modos errados de viver no plano físico foram transmitidos por nossos ancestrais originais, que sucumbiram à ilusão de serem mortais. Muitas vezes as doenças só aparecem porque você estimulou a consciência de doença, herdada de seus antepassados, reforçando assim sua suscetibilidade. Lembre sempre que se o espírito parasse de irradiar a energia inteligente que ativa a criação, você cairia morto. Como uma ave que levou um tiro. Apesar de todo o prestígio e dinheiro que tivesse, você não poderia continuar a viver. É preciso dar todo o crédito a Deus, lembrando que você está vivendo diretamente do poder dele. Ressuscite da consciência de doença física. Deus não criou a doença. Renasça da consciência de doença que lhe foi transmitida pelos seus antepassados. Não se importe com as dificuldades, seja destemido. Essas são as verdades que vêm sendo pregadas na Índia há muitos séculos. A verdade que o libertará. Aí o Yogananda continua dizendo que as provações não são feitas para destruí-lo, mas para ajudá-los a apreciar a Deus. Não é Deus quem envia as provações.
Elas são criadas por você mesmos. São efeitos de ações passadas, conscientes ou inconscientes, em alguma época, em algum lugar. Culpe a si mesmo, mas não se permita desenvolver um complexo de inferioridade por causa disso. Para superar as provações, tudo o que você precisa fazer é ressuscitar a consciência desse ambiente de ignorância espiritual em que ela se encontra. Afirme sempre: Pai Celestial, sei que tu vens em meu auxílio e que verei teu halo prateado circundando as nuvens escuras. Nesse tumultuado mar de provação, tu és a estrela polar de meus pensamentos naufragados. Do que você tem medo? Você é um ser imortal. Não é homem nem mulher, como talvez acredite, mas é alma jubilosa e eterna. Não identifique sua imortalidade com os hábitos humanos, que são seus inimigos mais mortais. Como Jesus, que manifestou seu amor e disse, quando passava pelas mais duras provas: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Minha alma ressuscitou. Você também deve perdoar os outros, e mesmo em meio a essas provas terríveis, dizer: minha alma ressuscitou. Meu poder de vencer é maior que todas as minhas provações, porque sou filho de Deus. Os que recebem Deus são os que desenvolvem seus poderes mentais ao aplicar as leis espirituais com seriedade. Quando seus poderes mentais se expandirem, sua taça de realização será suficientemente grande para conter o oceano do conhecimento. Então você terá ressuscitado. Ressuscite a alma de todos os sonhos de debilidade. Ressuscite na sabedoria eterna. Como? O método a adotar inclui muitas coisas: autocontrole, dieta adequada, força de espírito, atitude mental destemida e relaxamento da consciência de identificação com o corpo, por meio da prática diária e regular de princípios espirituais de meditação e concentração. Não se deixe vencer, não aceite a derrota. Aceitá-la é uma derrota ainda maior. Você possui poder ilimitado. Cultive esse poder. Isso é tudo. Então, Yogananda continua dizendo, né, sobre a importância da meditação nesse processo, né? Porque para gerar toda essa conexão, essa força, essa coragem, né, para enfrentar as provas e entender, né, que a vida tem um lado bom e ruim sempre, né? Até o brother Ananda Moy, né, um dos discípulos de Yogananda, dizia: algumas pessoas querem recortar Maia ao meio, né? Porque Maia seria essa dualidade que a gente vive, né? Esse mundo, né? E que tem sempre o bem e o mal. Então, esse monge, né, Anandamoy dizia, algumas pessoas querem cortar Maia ao meio e pegar só a parte boa de Maia, né? E não enfrentar a parte difícil de Maia, né? Então, isso é um pouco o que a gente vive no dia a dia, né? Começa a focar muito, né? Yogananda falava também muito assim, que era para a gente cultivar nosso jardim interior, né? E retirar as ervas daninhas, né? Dos maus pensamentos, dos maus hábitos, né? Então, essa conexão através da meditação vai trazer justamente essa possibilidade, né, de a gente tirar, né, essas ervas daninhas, né, como ele falava, né, cultivar nossa mente como se fosse um jardim perfumado, né, não importa as circunstâncias, né, que ocorrerem, nós vamos, através desse pensamento positivo, ir limpando, né, como Yogananda falava, num carro blindado, né, num paraíso portátil, né, e a meditação é um dos recursos, né, para poder manter elevada essa consciência e essa conexão, né? Porque nós somos muito suscetíveis ao rei ego, né? Quando a gente está distraído, quando a gente não está conectado com o divino em nós, né? Então, quando a gente se conecta
com o divino em nós, a gente consegue, né, realmente superar tudo isso, né? Então, Yogananda diz que a meditação é o modo mais importante de ressuscitar a alma da escravidão do corpo e desses grilhões de todas as provações. Então, ele diz: medite aos pés do infinito, aprenda a se saturar da consciência de Deus. Suas provações podem ser pesadas, podem ser grandes, mas o seu maior inimigo é você mesmo. Você é imortal, suas provações são mortais, elas mutáveis. Você é imutável. Você pode liberar poderes infinitos e desintegrar suas provações finitas. Aí ele conta uma história até que está nas lições, e também é uma história que a gente usa com as crianças, que se chama Dois Sapos em Apuros, né? Então ele conta assim, né, que os dois sapos, né, um grande e um pequeno, caíram no balde de leite. Os lados do balde eram lustrosos, lisos, muito escorregadios, né? E os sapos não conseguiam pular para fora. E aí eles lutavam, esperneavam para se manter vivos, mas sempre que abriam a boca para respirar um pouco, afundavam. Daí eles continuavam a girar e girar e girar no balde, até que, passado um tempo, o sapo grande desistiu e morreu afogado. Mas o sapinho pequeno disse: não, a vida é muito boa, eu não quero morrer, eu vou continuar batendo as minhas pernas, mesmo que meus pés cansem, eu vou continuar batendo, batendo, batendo. E ali ele ficou batendo as suas patinhas, né, por horas e horas a fio, quando de repente ele encontrou algo sólido sob seus pés. O leite do balde que ele tinha caído tinha se transformado em manteiga. E com isso houve uma base, né, no qual ele pôde apoiar as suas patinhas e o sapinho conseguiu voar, né, pular para fora. Então, ele dá esse exemplo dessa história e diz que assim é a vida. Se você luta apenas um pouco com as adversidades, como o sapo grande, bateu um pouco as perninhas, tal, mas logo desistiu, ele realmente não conseguiu sobreviver e os problemas acabaram com ele, né? Mas se você continua enfrentando tudo com determinação, vencerá as dificuldades. Surgirá uma resposta do infinito e você poderá saltar para fora dos seus problemas. Seja como o sapinho. De todo jeito, continue a batalhar. Determinação. Ressuscite da fraqueza, da doença, da ignorância, da consciência de doença e, acima de tudo, das fragilidades de hábitos mortais que atrapalham a sua vida. Então, essa história é uma história que a gente conta muito para as crianças e a gente viu muitas experiências muito interessantes com as crianças com essa história de trabalhar a coragem, né? Então, essa resiliência, essa força de vontade de continuar, né? Continuar fazendo o nosso melhor. E também a meditação, muitas vezes, se a gente fica tentando lutar contra as adversidades, mas sem esses momentos de introspecção, que é o que o Yogananda ensina, esses momentos de introspecção, de meditação, é justamente, né, o que vai despertar essa intuição para resolver esses problemas. Então, muitas vezes a gente fica só lutando com os problemas, reagindo, né? E normalmente de uma forma agressiva até aos problemas, reagindo de uma forma ou com tristeza, ou raiva, ou agressividade, né? E isso não vai melhorar a situação, né? E justamente a prática da meditação, Yogananda tem técnicas, né? Que quem tiver interesse pode entrar no site da Self-Realization Fellowship e saber um pouco mais sobre essas técnicas de meditação que Yogananda trouxe para o Ocidente, né? Então, através dessas técnicas de meditação, justamente nesse momento da interiorização, é que você vai poder ouvir essa voz do divino dentro de você a te orientar, né? Porque sempre tem alguma solução, né? É que você não está enxergando também essa solução, né? E só o fato de você silenciar
é que faz com que justamente você consiga, né, despertar essa intuição para poder resolver essa situação que muitas vezes parece insolúvel, né? Mas tudo é um filme cósmico, né? As coisas vão passando, né? Nada como um dia atrás do outro, diz o ditado. E Yogananda tem uma frase muito bonita que diz assim: quando cessa, né? Você entra em silêncio, né? Quando cessa o ruído, né? Quando você entra em silêncio, aí cessa o silêncio de Deus. Então, quer dizer, quando você entra no silêncio, Deus pode conversar com você, né? Deus pode falar com você e trazer, né, para você essa orientação. Então, eu acho que essa é o principal ensinamento da Páscoa, né? Entrar nesse estado de dar uma pausa, né? Aproveitar, né? Vai ter um feriado aí também, mas aproveitar isso para fazer esse recolhimento, né? Para fazer uma leitura, inclusive, quem quiser, tem no calendário da Selfie, vão ter várias meditações online, né? SRF Calendar. Qualquer coisa, pergunta no direct para a gente depois. Então, assim, vão ter esse fim de semana todo, vão ter várias meditações online realizadas por monges, né? Inclusive algumas em português. E gratidão aí a quem contribuiu aí com selos, quem contribui com selos, só para dizer a vocês, esses selos são revertidos em livros que a gente doa no projeto Yogananda para Todos, né? Então, esses selos, eles vão, né, ser revertidos em livros que a gente pode levar a ONGs, né, ONGs que trabalham com pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade psicológica, em clínicas psiquiátricas, ou realmente recolhidos em presídios, ou em abrigos, né, de crianças e adolescentes, enfim, e outras, né, e outros projetos sociais que trabalham com adolescentes. Então, é bastante importante. Estudos da Alma, bonito nome, está perguntando o nome do grupo para meditação. A Carol pode pôr aí, né? Que é o SRF Calendar, né? Então tá dentro do site da Self, né? Realization Fellowship, é o yogananda.org, e tem o calendário, né? Yogananda.org é o site principal da Self. Gratidão aí também ao Thales por esses selos, e é isso, a gente tem levado, inclusive, assim, só contando uma historinha que foi muito bonita, né, que a gente tem parceria, uma das parcerias era com um presídio de Campo Grande, e uma psicóloga, né, que trabalhava com uma egressa que estava para sair, né, da prisão, ela estava com muito medo de sair da prisão e enfrentar o mundo novamente, né, o preconceito que ela ia que ela ia enfrentar, tudo que ela ia ter de dificuldade, né? Imagina, você sai de uma prisão, a sociedade está realmente totalmente fechada para você. Então, ela estava com muito medo, né? E aí, com isso, ela passou na psicóloga, essa psicóloga justamente faz um trabalho com quem vai sair da prisão, né? E ela deu, né, para ela um Viva Sem Medo, que é um livro do Yogananda maravilhoso. Então foi muito emocionante para a gente, né, do projeto Yogananda para Todos, receber uma foto dessa moça com o livro, livro Viva Sem Medo, né, na mão, assim, podendo sair da prisão, assim, com um apoio, né, gente? Imagina você sair com um livro que é tão especial, né? Como esse, o Viva Sem Medo é um livro assim que dá muita coragem. Então, só para vocês entenderem um pouco o que é esse projeto, né, Yogananda para Todos, porque a ideia é a gente não sair desse lugar também, né, do elitismo, né, do caminho espiritual da yoga, né? A yoga geralmente atinge assim um público mais elitizado, né, que tem acesso a algumas informações, né? E a gente quer justamente, né, espalhar, né, esse conhecimento da yoga, o conhecimento de Yogananda, que é muito acessível. Os livros de Yogananda são bem acessíveis. Você tem as escrituras, que são um pouco mais complexas, mas também explicadas de um modo muito acessível, né? Então, gratidão aí por todos os que têm contribuído, né, com esse projeto.
Então, eu vou trazer agora um trecho do Segunda Vinda de Cristo, que justamente é o livro principal, né, onde Yogananda explica, né, esses ensinamentos de Jesus e tudo à luz da yoga, né? Porque até assim, para vocês entenderem um pouco, né? A missão do Yogananda, eu trouxe até aqui, não sei se vai dar para ver direitinho, mas aqui tem um altarzinho que eu tenho aqui, que é dos mestres, né? Deixa eu ver se aqui está aparecendo. Então, assim, você vê que Jesus e Krishna estão no centro desse altarzinho, né? Depois tem Babaji, que é o primeiro da linhagem desses mestres, né? Lahiri Mahashaya, que é esse aqui. Depois Sri Yukteswar, que é esse aqui, e Yogananda. Então, essa é a linhagem de mestres, né, de Yogananda. E vocês veem que Cristo e Krishna estão no meio. Por quê? Porque eles representam, né, o que essa linhagem de mestres veio colocar. Eles vieram justamente, né, Yogananda e toda essa linhagem de mestres, eles vieram trazer um paralelo, né, entre Cristo e Krishna, né, para mostrar justamente a universalidade, né, do conhecimento, né. Então o Yogananda fala que yoga é a união da nossa individualidade com a nossa universalidade e justamente a missão dessa linhagem de mestres, né, que começa com Babaji e se encerra com Yogananda, né, essa é a linhagem, era justamente de mostrar esse paralelo, através desse paralelo entre Cristo e Krishna, né, mostrar a unidade que existe entre todas as religiões, né, esse Sanatana Dharma, essas verdades maiores. Então, é só interessante, né, reforçar isso, porque justamente Yogananda não estaria assim falando que só Cristo e Krishna seriam os avatares da humanidade. Não, ele tem poemas para Buda, ele tem poemas para Maomé, para todos os grandes mestres, né? Mas, na verdade, a missão da linhagem dele era mostrar esse paralelo. Então, esse livro que eu vou ler agora, que é a Segunda Vinda de Cristo, volume 3, né? Tem o discurso 75, fala justamente da ressurreição, né? Então, Yogananda diz: ressuscitar significa levantar novamente. Mas o que se levanta novamente e como? Então, ele diz que, ainda que restaurar a vida a um corpo morto, tal como fez Jesus no caso de Lázaro, seja, na verdade, uma forma de ressurreição, o que Jesus demonstrou depois da crucificação foi muito superior. A ressurreição da alma até encontrar sua unidade com o espírito, né? A consciência cósmica, né? Então, é a ascensão da alma desde esse confinamento ilusório, que eu sou esse corpo, essa consciência corporal, para a sua inata imortalidade, né? Essa liberdade eterna. Então, isso realmente é o que significa essa ressurreição de Cristo, né? E aí, num outro trecho, ele diz assim: o ser humano considera que seu corpo é constituído dessa matéria compacta e sólida, mas a ciência atual define o corpo como um conjunto de ondas de energia eletromagnética. A matéria já foi desintegrada até o nível de fótons. Mas qual é a diferença entre a luz e a consciência? E qual é a relação entre a consciência e o corpo? Então, ele diz que decifrar esses enigmas do ser cósmico é o principal desafio que deverão enfrentar as futuras gerações de cientistas com mente aberta. O corpo nada mais é do que um conglomerado de elétrons e outros componentes magnéticos subatômicos que giram no espaço vazio. Podemos libertar essas partículas e dissolver essa ilusão da solidez. Mas mesmo o mais avançado dos laboratórios não pode reestruturar esse corpo. A ressurreição significa reconstruir o corpo. Uma vez que tenha se desintegrado mediante o poder da vontade, assim como Jesus fez aparecer e desaparecer repetidas vezes sua forma ressuscitada diante de muitos de seus discípulos. Ele tinha esse controle
sobre a eletricidade de todo o cosmos, com seus componentes de energia cósmica criadora. Então, assim, na verdade, Jesus, como os grandes mestres, chegaram nesse lugar de saber como opera tudo isso, como Deus cria e descria tudo isso. Então, Jesus podia criar e destruir o seu corpo à vontade, né? Então, Yogananda diz que o oceano está por trás de todas as ondas individuais. Do mesmo modo, Deus está por trás de todas as células de nosso corpo, por trás de cada pensamento, cada respiração e cada batida do coração. Ele é a luz e o corpo é uma centelha dessa luz. As fibras que compõem são os raios de energia radiante. Jesus percebia essa verdade e pôde ressuscitar o corpo porque sabia que seus átomos e partículas subatômicas eram apenas radiações dessa grande luz. Com o controle sobre essa inteligência e poder infinitos, ele os condensou em energia astral vitatrônica para renovar e revitalizar as células e o sistema nervoso de seu corpo crucificado, a fim de convertê-lo em uma habitação apropriada, onde sua alma pudesse residir novamente, em cumprimento à missão que seu pai lhe havia confiado, a de oferecer ao mundo a demonstração divina da ressurreição. Então, essa era a missão de Jesus. Ele tinha essa missão de mostrar que tudo é possível para um mestre autorrealizado, inclusive sair e entrar no corpo, como Yogananda, né, que saiu no Mahasamadhi, né? E outros grandes mestres. Na Índia, né, ele diz, né, Yogananda aqui é no livro A Segunda Vinda de Cristo. Na Índia, desde o alvorecer das eras superiores, a ressurreição tem sido compreendida plenamente pelos iogues de elevada estatura espiritual. O próprio Jesus era um iogue autorrealizado, que possuía conhecimento e domínio sobre a ciência espiritual da vida e da morte, da comunhão e união com Deus, conhecendo o método para libertar-se da união, da ilusão e alcançar o reino de Deus. Ao longo de toda a sua vida e também na morte, Jesus demonstrou seu poder de completo domínio sobre o corpo, a mente e as forças, muitas vezes recalcitrantes da natureza. Né? Lembra que Jesus fez vários milagres, então, assim, isso para ele, como funcionava a matéria, era algo muito simples, né? Transformar, né, multiplicar pães, trazer vida a quem tinha morrido, fazer andar a pessoas que eram aleijadas, né? Tudo isso tinha a ver só com isso, com esse poder que ele tinha de entender como funcionava, né, o universo. Ele era um com a consciência cósmica, né? Então é isso que Yogananda diz, né? E que ele diz que todos os seres humanos terão que ascender, fazer esse mesmo caminho, né? A esse reino divino, né? E dessa infinitude do espírito, né? Então ele diz que para isso, né, se requer não apenas dedicação nas práticas também de meditação, mas também a aplicação desses princípios, né, crísticos, desse comportamento, né, espiritual no nosso dia a dia, na nossa forma de nos relacionar, né? Então ele diz que os passos fundamentais da ciência da yoga que foram descritos por Patanjali, né, os yamas e niyamas, né, no Yoga Sutras, e as qualidades espirituais, né, dos devotos que são descritas por Krishna no Bhagavad Gita, todos eles, na verdade, querem dizer a mesma coisa, né? Querem dizer a mesma coisa que Jesus ensinou no Sermão da Montanha e tantos outros discursos, né? Então, ele diz que todos esses emissários de Deus proclamam em uníssono que o caminho para a ascensão consiste em amar a todos, esquecendo-se de si mesmo no serviço altruísta e na elevação espiritual dos demais. Livrar-se do apego aos sentidos, às posses e às emoções que mantêm o homem cativo do corpo e do ego, a ira, o medo, a luxúria, a cobiça. Amar supremamente a Deus e meditar com tal profundidade que possa entrar à vontade no êxtase da superconsciência, né? Que seria esse samadhi, né? E esse portal para estados de ascensão, dessa comunhão, dessa
consciência crística, né? Então, ele finaliza dizendo, né, que justamente Cristo ressuscitou não, né, dessa forma física para essa consciência cósmica, né? Então, ele ressuscita, né, ainda, né, até hoje, né, nas estrelas cintilantes, nos planetas, na imensidão cósmica. Ele ressuscita em tudo que cresce sobre a terra, na relva e na mais delicada das rosas. Ele sente sua ressurreição em cada forma que existe. Ele renasce em cada átomo, em cada célula do vasto cósmico. Então, assim, para finalizar, antes de desejar uma feliz Páscoa para todos vocês, eu vou ler esse último trecho, né? Quando o corpo for crucificado pela doença, eleve-se a consciência da saúde. Quando a mente for crucificada pelas provações e tentações, erga-se a esfera do autocontrole. Quando você estiver sepultado na tumba da tristeza, ressuscite na consciência da felicidade. Quando enterrado sob o solo da inquietude, ressuscite sua mente para a contínua tranquilidade, no silêncio mais profundo da meditação. Então, essa faz parte de uma mensagem de Páscoa de Yogananda na segunda vinda de Cristo. E agradeço a todos vocês que estiveram aqui, aos apoios, né, que tivemos também para o nosso projeto Yogananda para Todos. Muita luz, muitas bênçãos e que fiquem muito conectados com essa força maior, essa força do perdão, do amor, né, e da paz, né, e dessa mansidão, para que a gente realmente se conecte, né, com essa energia de Cristo. Jai Cristo, muitas bênçãos a todos vocês. Muita paz para o nosso mundo. Feliz Páscoa a todos. Muitas bênçãos. Jai. Namastê.